MS Dia Preview, informação até você. Fim das eleições e talvez uma vitória da democracia. Eu não diria nem da democracia, mas do jogo político que ganha agora, daqui para frente, uma maturidade maior e principalmente mais estratégia. E eu falo aqui com um estrategista da política, um cara que inovou aqui no Mato Grosso do Sul por meio do WhatsApp, isso mesmo, ele que foi o criador do grupo Eleições 2016, 2018, 2020 e 2022. Sempre aparece por aqui e que agora deve firmar mais raízes por conta do Data Afonso e do Evangélico News, são dois projetos dele, e um cara de vários projetos, inclusive que já teve projeto até fora do Brasil. Se eu fosse você, ficava no vídeo para ver essa entrevista com Marcos Afonso. Marcos, feliz em ter você aqui de novo. 4 anos depois, né? Você veio em 2018, uma ótima entrevista. Mas hoje eu acho que você está até mais consolidado no cenário político daqui, o que é muito bom, né? Você se consolidou com trabalho e também com visão, né, das coisas. A gente encontrou em 2020, só que era pandemia, né? Não teve essa rodada de entrevistas. Teve um trabalho de bastidor na campanha eleitoral para Campo Grande, em 2020, mas foi muito curta também. Acho que eu tive aqui 20 dias em Campo Grande, por causa da pandemia. Foi uma passagem rápida. E agora, em 2022, firmando um bom tempo, foram 6, 7 meses de trabalho, de bastidor e de política. Essa eleição, falam que a eleição das eleições, a menor margem de diferença entre presidente da República, e no Mato Grosso do Sul foi uma eleição de altos e baixos. O primeiro colocado do primeiro turno perdeu no segundo turno. Você é um cara que nitidamente você lida com os gargalos daqui do estado, os gargalos eleitorais, que a gente fala, né? De estratégia, de suprimento de uma equipe, de estrutura e principalmente de visão de um projeto e tal, tudo mais. Você acha que nessa eleição a gente também amadureceu nisso um pouco ou não? Ou quem lidou bem com o gargalo foi Eduardo Riedel, que acaba vencendo a eleição, que foi bem cirúrgico e bem irrigado no que ele fez e tal. É bem difícil com alguém assim não vencer uma eleição, né? Em meados de dezembro, novembro do ano passado, 2021, as pessoas começaram a me telefonar. Eu estava em São Paulo, em Ribeirão Preto, propriamente a minha cidade de nascença, sou de Ribeirão Preto, São Paulo, e começaram a me ligar. E aí, Marcos Afonso, como que é? Para que lado que você vai? Com quem que você vai trabalhar? Nisso eu peguei o carro, vim aqui para Campo Grande e conversei com cada parte, para entender o projeto político de cada um. Eu sou uma pessoa... Você é de centro-direita. Centro-direita. Vamos botar, se a gente pudesse botar numa caixinha, né? Me dou bem com todos os lados, consigo conversar com todo mundo, mas a minha orientação é uma vertente mais para a direita empreendedora. É que eu falo para todo mundo. O empreendedorismo é mais voltado para a direita. É onde eu gosto de me situar. As ideias de empreendedorismo, ideias... E tem a ver com o teu nicho profissional, sim, todas as áreas... Investimento no nível privado, de desenvolvimento econômico, de novas tecnologias, inovação. Então é uma direita de progressista, de progresso, de progresso e desenvolvimento econômico. Então eu conversei com várias vertentes aqui no estado. Tinha a máquina que colocou o nome do Eduardo Riedel como secretário, grande secretário deles, né? Eles tinham 3 grandes secretários, um deles era o Eduardo Riedel, muito acanhado na forma de falar isso há um ano atrás. Hoje, depois do debate, demonstrou que a prática, a orientação, uma equipe técnica por trás muito bem formada política, que eu conheci, não estive junto, mas foi proposto eu estar junto. Quer dizer, não é só o dinheiro, é gastar bem o dinheiro, estruturar bem e principalmente talvez viver de uma fragilidade no adversário. Com certeza, eles foram competentes enquanto os adversários que tinham mais carisma, tinham mais história, talvez. Histórico, tinha mais tendência. Por exemplo, o Capitão Cantar tinha uma tendência de direita bolsonarista, né? Não era só... Mas aí não faltou, talvez, ganhar o voto de fora do bolsonarista? Então, eu acho que a estratégia além do errada, voto no indeciso também. A estratégia errada do Capitão Contar, principalmente no segundo turno, foi colocar o nome dele só com o Bolsonaro. A estratégia inteligente... Ser raiz demais. Ser raiz demais. Então, quando você vira o primeiro turno
Mas isso não é ser autêntico, ser genuíno? Ele foi autêntico, isso é bacana, genuíno, tal. bacana. Só que na política o autêntico nem sempre vence, né? Exatamente, ele fez uma escolha, ser autêntico, verdadeiro e seguir o que realmente ele pensava, que eu acho justo, bonito para a democracia, ou ganhar. Eu acredito que o Eduardo Riedel veio para ganhar. Não importa a ideologia. Ele costurou alianças, fez tudo. Foi estratégia do começo ao fim. Estratégia política, você fala. Nunca foi Bolsonaro, nunca foi PT, nunca foi nada. Eduardo Riedel era um produto do Azambuja, né? Que consegue pela primeira vez um governador fazer um sucessor. Com certeza, um super secretário dele, que nunca foi vereador, nunca foi prefeito, nunca foi deputado estadual, nunca foi deputado federal, não foi um senador. Não precisou cruzar o caminho todo, né? Pula direto para governador, certo? Estratégia do grupo do Azambuja, vencedora, a gente tem que falar, que foram inteligentes, estratégicos e vencedoras. Olharam os dois lados. Se a gente está com 60-40 no Mato Grosso do Sul, 40 lulista e 60 bolsonarista num mundo polarizado, eles falaram assim, beleza, vamos falar que a gente é Bolsonaro, certo? Para dividir os votos. O Zeca e o Wander tá com a gente pega a ala do PT, faz nos bastidores, que a única opção é no 45 PSDB, que é um centro-esquerda, a gente utiliza a Tereza Cristina para pegar o pessoal que é bolsonarista, 40%, que vem a 35% pra gente. Mais 20% do bolsonarista, a gente fez 55%, tá aí o resultado, 55-45%. Não tem o povo que votou, não foi debate, não foi nada. A estratégia política, todo mundo tem que entender que você acha que no caso do debate ciência. Não ter ido, ou ter ido, tem gente que acha que o Contar não foi tão bem no da Globo. Eu acho que ele foi uma estratégia, foi genuíno, foi autêntico. Foi uma estratégia ele não ter ido nos 5 debates, não foi em 4, porque a estratégia do grupo do Eduardo Riedel era manter ele em Campo Grande, porque eles dominavam todos os municípios, eles tinham todos os prefeitos. Entendi. Ou seja, 99% dos vereadores. A própria estratégia garantia a ele esse luxo dele estudar para debate, dele estar aqui em Campo Grande. Com certeza. E o Contar tinha que correr atrás dos municípios para se fazer presente. Então, e um grupo muito limitado e fechado. Sim. Eles não abriram nem para o grupo do Putinelli, não abriram para o grupo da Rose, não abriram para o grupo Acolheram, mas talvez não. Acolheram, mas não fecharam. Quando na política você não fecha compromisso, ninguém se empenha. Então eu acredito que grupos falavam que estavam com Contar, mas na estrutura, lá na ponta, não estavam com Contar. Mas caso o Contar vencesse, o governo é muito grande, né? Ele teria que... Teria espaço para todo mundo. Teria espaço para todos, né? Mas não teve compromisso. Se o Contar fizesse compromisso com a classe política, eu acredito que ele teria mais empenho lá na ponta. Você como analista, a gente vai até falar nessa entrevista, conheceu outras realidades até de fora do Brasil e conhece bem também a política paulista. Sim. A tendência também do governo do Eduardo Riedel é que seja um governo mais fechado, né? O PSDB talvez venha aí com chapa pura daqui a 2 anos para candidato a prefeito, né? Existe até a possibilidade do Azambuja ser candidato a prefeito de Campo Grande. Danilo, quando você tem um grupo que não tem mudança, eles têm um poderio em cima de 75 prefeitos, de 79, 75 são deles. É uma hegemonia muito grande. 95% dos vereadores estão com eles. A força política, financeira, estrutural, está todo com o grupo do... A imprensa está com eles. Toda, 99% não foi imprensa alternativa, imprensa oficial tá com eles. Tudo. Como que você, na sua cidade, ou vereador de oposição, vai sobreviver de uma estrutura enraizada dessa? Não tem como, a gente tem que ter... Ou você vai ser um periférico do grupo do Azambuja num partido menor, ou você aceita que dói menos. Então, hoje eu vejo que a única alternativa de oposição criada ao grupo do Reinaldo Azambuja, porque para mim o Riedel faz parte do grupo Reinaldo Azambuja. Hoje a gente tem o governador Eduardo Riedel, um técnico, por acaso muito bom. Entendo que ele tenha boas intenções para o Estado na questão do desenvolvimento econômico. Acho que nunca se falou tão bem um programa de governo. Sim. Ele apresentou muito bem, ele tem proposta. Colocar isso em prática é outra história. Temos mas que assim, falar a parte positiva. Que ele fez muito bem um programa de governo, bem elaborado, bem colocado. Ele estudava o plano. E tem essa coisa também, às vezes o político ele tem um puta no plano de governo, mas ele nem estuda aquilo. Ele acredita tanto nos técnicos e fica na mão dos outros, que depois ele depende. O Riedel
dá a entender que ele está no controle dessa parte conceitual, vamos botar assim. Né? Eu falo, na parte política democrática, não é bom para o Mato Grosso do Sul ficar na mão só de um grupo político e econômico. Lugar nenhum, né? Lugar nenhum. Então a gente tem uma hegemonia... Mas que oposição que o PSDB hegemônico passa a ter, na tua visão? Você que é um cara de centro-direita, a direita ela tem muito voto, provou mais uma vez, né? E aí daqui a 2 anos você tem de novo uma eleição para prefeito em várias cidades aí. Isso depende também de uma organização da direita, né? A direita ela é muito difusa, né? Ela elegeu há 4 anos atrás, quando você fez a outra entrevista, deputados federais, elegeu uma bancada estadual que não se falava, né? E agora, de novo, você tem aí, talvez o Catan e o Rafael, se eles andarem juntos já é uma força maior, né? Tal. Uma prova disso foi aí, talvez a dobradinha do Lide com o Marquinhos, olha o estrago que deu, né? Sim, eles ganharam a prefeitura e tudo mais, hoje está a Adriane aí, por conta da união de 2 parlamentares, né? Agora, em nível federal, a gente vê, talvez, uma esquerda que ela está ressurgindo, um centro altamente organizado, tecnificado, que é o caso do PSDB, hoje ocupa totalmente, hegemonicamente, a situação do centro, e uma direita que ela precisa se organizar para não sumir, né? Dada a situação, lá você pega o projeto do juiz, né, que há um tempo atrás, antes dele ser político, parecia ser um projeto de direita. E fez combate à corrupção. Fez mais votos que o Contar. Isso, então aí ele vai e se candidata pelo PDT, que era de esquerda. Trabalha a questão da fome, já naquela época, de uma maneira um pouco tímida, tal, tudo, mas saindo um pouco da questão da direita, porque não dizia como ia combater, falava da questão de impostos, mas um pouco difuso. E 4 anos depois veio um cara que tinha uma performance de público, uma performance vamos botar assim, ele tinha um padrinho, que é o caso do Bolsonaro, o juiz não teve isso, né? E bate na trave. Talvez por não ter feito também, como a velha política fala, as alianças e tudo mais. Né? Você só ganha, Danilo, qualquer eleição você tem um limite de votos. Para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para governo. As pessoas sempre me procuram como estrategista para falar a verdade. O candidato chega no meu escritório e fala, Marcos, Afonso, como é que é? Falou, você tem um limite assim, você é bombeiro, você vai ter um limite. Você é enfermeiro, você vai ter um limite. Você é de direita, você é de esquerda, eu consigo analisar cada um até qual que é o limite. Você vai fazer 10 mil votos, você vai fazer 20, você vai fazer 30, você vai fazer 100, que foi o caso do Polon. O Polon chegou comigo, a gente foi trabalhar e ele falou, Marcos, falaram para procurar você. Falei, Polon, se você seguir assim, você vai fazer 100 mil votos e será o mais votado no Mato Grosso do Sul. Lembrando que em 2018, quem tinha passado a barreira de 100 mil votos era a Rose. Sim, Rose. Esse local estava vago do campeão? Quando sai a Rose, ela não transferiu os votos dela, ela não transferiu a base dela. O melhor caminho para transferir o serviço estava solto. Estava solto. Deveria ser a delegada Sidneia que estava no Podemos. A Rose Modesto não transferiu a base política dela para uma nova mulher, delegada Sidneia, que foi bem na campanha para prefeita de Campo Grande. Então a falha da transferência de votos de equipe, base, não foi feita. Mas isso é falta de grupo. Falta de grupo, falta de estratégia. Você vê, as pessoas somem porque elas não têm grupo, às vezes. Não sei qual vai ser o futuro da Rose, a Rose é uma ótima política, mas corre esse risco também, né? Corre o risco de não ganhar mais nada. Nesse momento, pode voltar... Mas só o nome não ganha também, se não tiver grupo, né? Não, se diluir o grupo dela, que geralmente, possivelmente... Já não fez muitos votos, né? Vai pro grupo do Reinaldo Zambuja, a maioria. Eu fiz o interior, esse segundo turno, rodei muito, e já verifiquei que a base da Rose, a tendência de 60% já está com o grupo Reinaldo Zambuja. Por exemplo, aconteceu isso também com o Marquinhos. O Marquinhos vai lá me declarar apoio pro Contar, talvez foi até mais rejeição pro Contar do que aceitação, mas a Adriane, que é quem está com a caneta, foi pro lado do Riedel. E todos os comissionados fizeram... Para se manter na prefeitura, teria que fazer Eduardo Riedel. Eu acho que foi esse o combinado. Então, aí foi um para um lado, outro para o outro. O grupo do Marquinhos, 90% fazendo Riedel. O irmão da Rose vai ser parlamentar estadual agora. Já foi do lado do Tucano. Eu acho que é Tucano ainda. Então, ainda é. Né? Então, vamos ser sinceros. A gente sabe tem um grupo... quem roda uma carreata e quem faz política na base.
São coisas diferentes. Mas você atendeu um candidato que era do nicho do André Putinelli. Sim. Que o André Putinelli era o favorito, talvez até aquela última semana. Estava bem nas pesquisas e tal. Talvez iria para o segundo turno, nem que fosse em segundo colocado. E esse candidato passou por um problemão. Também ele estava bem cotado, ele passa por um problemão naquela reta final e esfarela. E o André Putinelli também esfarelou por conta do debate, possivelmente aquela questão do Bolsonaro pedir votos por contar. Mudou bastante. O meu foco de trabalho foi com o Júnior Mock, estadual. Fomos vitoriosos. Difícil. E também uma vitória de construção, né? Foi uma construção, mas a gente imaginava muito mais votos, perto de 35 mil, né? Não chegou a 30. Então foi uma campanha muito difícil de fazer voto, certo? A gente viu alguns destacando com 45 mil votos, 40 mil votos, muito difícil. Poucos fizeram. Logicamente, quem fez estava na base do governo e conseguia atender os 79 municípios. Então, foi uma campanha de estratégia, de estrutura, né, e de inteligência. Não foi só do discurso. Não foi só do discurso. Talvez como 2018 foi. Bem diferente, porque na pós-pandemia, muita gente... Mas o fundo eleitoral ajudou nisso? Então, teve grande problema com o fundo eleitoral. O fundo eleitoral não chegou no Mato Grosso do Sul. O fundo eleitoral era gigante a nível Brasil. Por exemplo, União, muita gente achou que ia receber dinheiro do fundão, recebeu uma pequena parcela. Mas a União provou talvez não saber fazer política tão bem, né? Não elegeu tantos governadores. Eu acho que a Soraya é horrível como, não como pessoa, nem até bonita, mas politicamente ela mata o grupo dela, não consegue fazer um grupo. Então, na forma política de trabalhar, eu acho que ela acaba com o Senado e some do cenário político. Tem que falar isso, porque eu sou conhecido por falar a verdade, né? Sim. Da parte política, e não ligo para o que falo ou o que deixo de falar. Se a pessoa me pergunta, eu respondo. Agora, esse cara de personalidade forte, que tem experiência, tem bagagem e que trata disso de uma forma tão assertiva, é também um conciliador e um bom mediador. Você pegou no celular ali, é a tua ferramenta principal de trabalho. Sim. E você conseguiu, mais ainda do que nas outras eleições, que o grupo de WhatsApp que você coordenou fosse o grupo mais famoso do estado e fosse um grupo onde as pessoas se respeitassem, né? Eu podia acompanhar esse grupo sempre. Sim. Então tinha quem tinha manifestação por um candidato ia lá, o outro também. Às vezes tinha uma farpinha ou outra, mas você cuidava para mediar isso. Exercer a política por meio dessa tecnologia, para você acha que é uma coisa que está evoluindo? As pessoas ainda não sabem utilizar tão bem as tecnologias para fazer política e acabam sendo refém do olho no olho, da estrutura, da velha política. Deixa eu te contar, Danilo, como que eu cheguei aqui. Eu vivi em Portugal, certo? Vivi parte em Portugal, parte na Europa, parte onde for. Depois eu fui morar em Cartagena das Índias, na Colômbia. Você chegou a ter um restaurante em Portugal, depois a gente volta. Tive, restaurante bar, de praia, sempre fui voltado à política. E no meu restaurante iam eurodeputados, ia pessoal da Itália, frequentadores do Luxemburgo, da França. Banqueiros, Sarkozy da vida, Tabuque, Rosato Sá Fernandes, Durão Barroso. Então eu conversava com essas pessoas geralmente tomando vinho. Foram vários anos de convívio. Sabia o gosto deles? Tudo. Já deixava preparado o vinho? Falava de todo mundo e eles falavam a nível mundial, ONU, Banco Mundial, presidente do Banco Mundial. Existe uma agenda. Existe. Lá na Europa, estando nesses locais, você sente essa agenda mais claramente. Porque eles se reúnem em restaurante, conversam, fazem alianças, tudo às claras. Eu acho que na Europa eles chegaram num patamar de evolução política onde tudo é falado. Aqui não tem agenda, né? Não, aqui não tem agenda, é tudo no bastidor, é tudo não muito claro. É no cotovelo. É no cotovelo. Aí eu fui para Cartagena das Índias, que é na Colômbia Caribe, viver um tempo depois de uma separação minha, para relaxar, e tive contato com novas tecnologias de aplicativo, onde eu me engendrei na parte de inovação e tecnológica. Voltando para o Brasil em 2015, meu irmão, vem para o Mato Grosso do Sul, Marcos, você tem espaço aqui para tecnologia na política. Estava tendo uma eleição na época, 2014, do Reinaldo Azambuja com Delcídio, eu não participei, venho 2015 e participo 2016 na eleição do Marquinhos Trade, na coordenação. Fiz uma parte muito
organizada, tecnológica, que comecei com grupos de WhatsApp e falei que as novas tecnologias iriam imperar na política, onde não existia grupo de WhatsApp, não existia influência, não existia copiar link e mandar as pessoas, olha, você tem que comentar isso, e hoje então, que uma coisa virou uma febre. A da militância digital, né? Militância digital. Então, eu acho que no Mato Grosso do Sul eu fui o primeiro a formar a militância digital em 2016. Foi uma campanha vencedora do Marquinhos, que na época não tinha dinheiro, contra a máquina do Azambuja, com arroz modesto, e a gente ganhou grande parte pela minha orientação. Eu dava palestra de Facebook, dava palestra, na época não funcionava o Instagram ainda, era Facebook e WhatsApp. Hoje tende aí modificando que Instagram, uma classe B e A, e C, D, E ainda é Facebook, então tem que saber fazer. E o WhatsApp tem as suas limitações e tem sua potencialização, você tem que saber, porque agora é uma chuva de fake news. Antigamente a gente criava fake news, só que eram muito poucas. Hoje tem 100 fake news por dia, então você não dá nem para entender, nem a fake news está funcionando mais. Entendi. Nem aquela... A gente fala fake news, mas por exemplo, assim, nas campanhas muito antes do computador e tal, sempre teve a questão do boato ou de um adversário botar uma casca de banana para o outro, como uma estratégia política. Né? Na eleição de 92, Juvencio contra Marilu, foi no meio de um programa eleitoral que a partir dali sai o boato, não sei o que, da musiquinha e tal, que acabou revertendo talvez o resultado. O Juvencio ganhou, né? Então tem essas cutucadas na política, né? Tal. A militância digital ela acabou se tornando mais importante por conta até das pessoas estarem totalmente conectadas, né? Todo mundo tem um celular muito mais rápido, legal, assim, usa bastante o celular no dia a dia, né? E talvez fazer essas pessoas fazerem política por meio desse instrumento é o caminho. Mas depois você rompe com o Marquinhos num momento onde até eles falam da cidade digital. Você estava no lançamento lá, tudo, mas a partir dali você escolhe um outro caminho, né? E ali parecia uma coisa assim, poxa, como assim? Ele escolhe um outro caminho, né? Marquinhos Trade talvez vai para uma reeleição, falam até do Marquinhos concorrer a governador. Você viu alguma coisa lá atrás que não te agradava? Então, a partir que a gente entra... Eu nunca tinha trabalhado no meio público, sempre no privado. E queria levar o meu conhecimento tecnológico, de inovação, de empreendedorismo, contato com o exterior, que eu tenho chegada tanto na Coreia do Sul como em empresas europeias, e queria trazer isso para o Mato Grosso do Sul para desenvolver aqui, onde eu gostaria de viver todo o tempo. Eu vi o Marquinhos Trade uma pessoa receptiva, mas muito bloqueada para novas tecnologias. Por exemplo, é aquela história, às vezes o cara é legal, mas o secretário ou a secretária dele não funcionava. É difícil. Eu acredito o Marquinhos ele tinha um filho chamado Lacerda. Muito ruim, por acaso. Então, vocês se davam bem, era um dos fatores da saída. O fator da saída foi ali Marquinhos, Lacerda e mais algumas peças do secretariado do Marquinhos que não queriam desenvolvimento. Ou seja, eles primavam por uma parte política e ideológica que eu discordava, de não desenvolvimento econômico, não geração de empregos, vamos ficar aqui na tradição. Do jeito que está. Que ainda continua. E isso talvez explica por que a 14 ela virou uma coisa que ninguém explica. Era para ser um shopping a céu aberto, mas não é um shopping a céu aberto. Gastaram um dinheiro Era absurdo. para ser uma reforma, só uma reforminha de centro, mas ficou caro. Tudo bem, se fosse para fazer o dinheiro que foi investido, os milhões que foram investidos lá, a gente conseguiria fazer que nem Milão, a cidade coberta. Então, aí tudo bem. Então, você mas cobria a cidade de fora, a rua 14 de fora a fora, para não chover, Sim, aí Gramado tem isso também, né? Aí você faz vai dar uma volta, sabe o que eu falo? Mas aí é o Estado vai viajar para a Europa. É o Estado que faz isso? E geralmente são as empresas, né? Aí você delega para as empresas, gentrificação, difícil é eu ser acho o que Estado. O projeto tem que ser feito com arquitetos, com visão. E pensar uma coisa que impacte. E logicamente, se você quer mudar o centro da cidade, você tem que trazer o shopping para o centro da cidade. Não fazer uma calçadinha mequetrefe, que está quebrando, feita por uma empresa, né, que todo mundo conhece. Ou seja, não fez mais nada do mesmo. Pegou uma empresa já existente, que todo mundo sabe, que é a Engepar, com aditivos gigantescos de mais de 20 milhões, que todo mundo sabe como funciona, aí acabou a carreira política do Marquinhos Trade.
O que ele vendeu que era diferente, ele fez igual e pior. Uma gestão medíocre de desenvolvimento econômico, sem geração de emprego, sem tecnologia, sem mudança nenhuma para Campo Grande. Hoje entra Adriane Lopes, devagar também, a gente tem que falar que a Campo Grande tem que mudar o prefeito. A régua dela é o Marquinhos, né? Igual, ela sendo um pouquinho melhor... É uma gestão ou pior. Ou pior, a gente como Campo Grande... Mas a régua, quando eu falo que a régua dela é o Marquinhos foi muito mal na eleição, né? Infelizmente ou felizmente, para algum ou para outro, denúncias, ele teve muito baixa votação. Que ele vai ter que responder por isso. Quer dizer, eu falo isso porque é o fim de um projeto político, e é um projeto político que muita gente é empregada nisso. Eu acredito. Ele teve toda uma chance para poder se validar, né, como Danilo, para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul, o projeto do Marquinhos do Lacerda finalizando é um benefício para o nosso estado e para a nossa capital. Isso eu falo, pode fazer o recorte depois para o pessoal e mandar para o Marquinhos. Graças a Deus, Marquinhos Trade Lacerda sai fora do Senado político. Mas assim, eu não sei se morto respirando por aparelhos, fica também a situação do Putinelli. Putinelli acho que já tentou ressurgir. Já deu o que ele tinha que dar para o Mato Grosso do Sul. Chegou a hora. Ele vira um consultor agora? Chegou a hora da aposentadoria. Todo mundo tem seu tempo, certo? Todo mundo tem sua... Mas a aposentadoria do Putinelli é o fim do MDB, ou não? Eu acho que o MDB tem que fazer uma... Eu acho que tem uma fusão a nível nacional também. Ah, é? Morreu o PSDB e morreu o MDB. Ou se junta um centrão... Entendi. Ou acabou. Hoje aqui no Mato Grosso do Sul tem um grupo chamado... E a Simone já fez isso pensando... Lógico. O movimento dela pensando nisso, né? O movimento da Simone foi assim, eu tenho uma direita que não me aceita. Sim. O Lula me aceitou e uma esquerda que gostou de mim. PSOL, PT, PDT, acharam uma mulher que fala bem, a esquerda precisava de amigos, né? Acabou de fazer o Alckmin, fez a... Não colava. A Simone cola. Não, a Simone fez o Alckmin colar. É incrível como que o marketing político tem essas coisas. Só o Alckmin sozinho, parecia que ele estava lá um corpo estranho. Mas com a Simone, não, tá dando certo. Rica, de esquerda, sabe falar bem, bem formada, já foi prefeita, senadora. Sim. Na CPI da pandemia bateu no Bolsonaro. Puta, essa aqui é a nossa representação. Mas assim, tem muita gente que fala que está em luto pelo Brasil, né, pelo Bolsonaro e tal. A gente vê até figuras na internet, a bandeira em preto e com um sangue e tudo mais. A esquerda, ela venceu o Bolsonaro por saber aglutinar mais? Por saber agregar mais? Acho que foi um momento. Ou o Bolsonaro perdeu para ele mesmo? Perdeu para ele mesmo. Como aconteceu com o Trump. Foi a mesma cena. Quando o Trump perde nos Estados Unidos, ia acontecer o mesmo com a direita no Brasil. Uma direita que flertou com o Centrão e tinha que fazer isso, mas não montou bases nos estados com o Centrão. Ficou isolada. Entendi. É mais ou menos o que aconteceu aqui no segundo turno do Contar. Ele tem toda aquela galera de apoio, mas acaba não criando conexão com nenhum deles. Tem que conectar com o Centrão. Para você ganhar uma eleição, tem que ser você mais o Centrão. Se o Centrão vai para a esquerda, é o 50% ganha. Mais um, no caso. 50% mais um. Eles nem falam na Argentina do Boca lá, tá? 50% mais um. Você tem uma parte que tende à direita, você tem uma parte que tende à esquerda. Quem manda sempre nas eleições é o Centrão. Ou você senta com o Centrão para agregar os 50% mais um, ou a esquerda, se sentar com ele, leva... E no eleitor comum, o Centrão chama indeciso. Que é aquela massa que fica para decidir o voto na última hora, tal, que valoriza, no caso, a decisão. Com certeza. Ela faz a diferença. Então, sempre quem faz a diferença nas eleições é o centro. É o centro indeciso, é o centro que pode votar tanto na direita como na esquerda, porque sempre você vai ter 40% para um lado, 40% para outro. E sempre esse 20% do centro é que manda nas eleições. Mas, por exemplo, tivemos no meio de tudo isso a pandemia, né? Foi algo histórico. Sim, e muitas talvez, mortes. A forma como o Bolsonaro lidou com a pandemia talvez atrapalhou. Foi. Eu peguei um Uber ontem, no meio das eleições, que eu fui entregar o carro alugado, e a moça que dirigia o Uber falou, eu perdi minha mãe e minha tia. Eu até votaria no Bolsonaro, mas eu não consigo votar nele. Então, existe uma parte da sociedade que põe culpa no Bolsonaro pelas mortes na pandemia. Incrivelmente é assim. Não adianta a gente achar que tapar aconteceu. E eu vi outras pessoas desse centrão, né, que falaram, olha, vou votar no Eduardo Riedel, certo? Por causa disso também. Porque era o mais próximo do PT. Então a pessoa começou a sair da direita e votar aqui no estado do Mato Grosso do Sul, no Eduardo Riedel, como uma pessoa mais amena,
que é nem direita nem Mas, esquerda. por exemplo, assim, um pouco antes da eleição, teve aquele episódio da Carla Zambelli, né? Episódio de excesso e tudo mais. Bem né, excesso. Aquilo ali também atrapalha, né? Atrapalha, tudo atrapalha. O próprio bolsonarista ele tem que se reciclar também, de alguma forma? Acho que o bolsonarista, aquele mais radical, exagerou um pouco. Porque eu falo ele queria a rejeição da outra porque parte do você tem vitoriosos e perdedores. Você tem o caso do Trutz, que não conseguiu se reeleger. Bolsonarista. Que bom para o Mato Grosso do Sul também. Aí você tem o Luiz Ovando, que fez uma baita de uma reeleição. Sim. Ninguém esperava. Traçou uma estratégia com as igrejas. Valtinho com muito dinheiro todo. Ele deitou e rolou em cima A do gente Valtinho. achou que ia dar Valtinho. Foi um 7-1 no Valtinho. Foi uma aula de política em cima do Valtinho. Bolsonarista também. Aí você tem a situação também de outros bolsonaristas. Parabéns ao doutor Ovando. Que não se qualificaram tanto, mas você pega a figura do Rafael, que ele estruturou aquela vitória em cima de várias tentativas, em cima de muito contato de chão, que é uma coisa que a direita tem que fazer, Você né? sabe que no dia O chão é um campo aberto. que o Rafael Tavares saiu do Republicanos e foi para o PRTB, eu estava lá junto com ele fazendo Ali ele ganhou a ficha. E na época eu falei, você vai ser deputado estadual aqui, porque só faz um nessa chapa, possivelmente faz 1 mais 1. Se eles tivessem um pouquinho, a chapa tivesse um pouquinho mais de trabalho. Dependeria de estrutura também. Não teve. Então foi na raça. Então faria 1. Ele, como tinha um movimento em direita e manteve na pandemia, batendo em cima daquilo. Mas trabalhou muito, né? Trabalhou e cara teve trabalha votos em todos os todo municípios. dia, né? Todo dia. Já estava com uma suplência para vereador muito bem votado. Quando você é votado na capital em 3.500 a 4.000 votos, você possivelmente fizer um trabalho bem feito, você é deputado estadual. Então é um trampolim a votação na capital para ser um deputado estadual. Agora, quando chega a eleição municipal, parece que a luz acende. Né? Tá tudo meio claro, sim, mas não tanto, na penumbra. Aí chega na eleição municipal, acende porque você vive no município, os problemas estão aqui, né? Você tem que lidar com eles diariamente, aí chega a hora de rediscutir. Campo Grande, embora seja uma capital conservadora, uma cidade conservadora, de comportamento conservador, nunca elegeu, talvez, um prefeito de direita de verdade, né? Puro, genuíno. O Putinelli, lá na sua época, era um cara que falava grosso, falava alto, mas ele cedeu demais, era o centrão, né? Tudo. E aí, a hora que ele precisou ser Lula, ele foi Lula, a hora que ele precisou ser Dilma, ele foi Dilma. Era um cara MDB. MDB joga com bem quem plástico, tá no poder. né? É isso, tal. Aquela coisa mais sangue raiz, né, da direita, dá para imaginar Campo Grande dessa maneira, tal, uma cidade que também ela estacionou, né? Ela ficou do tamanho que ela está, ela não avança, talvez você explicando a situação do Marquinhos mostra também dos governantes uma timidez muito grande em visão de longo prazo, né? E é uma cidade que tem altos potenciais, né, para poder crescer. Né? E a esquerda, por outro lado, também nunca fez o prefeito aqui. Né? O Zeca bateu na trave por 96. Eu acredito em 2 nomes, ou 3, que se destacaram nessas eleições. Vou começar com a esquerda, vitoriosa, Camila Jara. Camila Jara hoje... É um fenômeno eleitoral. É um fenômeno eleitoral. É querida, sabe fazer política. Moderna, empreendedora no modo político e com boas propostas. Por mais que a direita pode ter alguma... Não, ela é a representatividade da esquerda hoje no Mato Grosso do Sul. Não é o Zeca e nem o Wander, que isso está saindo de cena. Eles ganharam pela estrutura. Ou seja, eles ganharem não renovava. O fato dela ter ido bem, e talvez o Thiago também foi muito bem, né? Era uma missão muito difícil ele ganhar da Tereza Cristina. Não, mas o foco diferenciado, Camila Jara. Se ela fizer um bom trabalho agora como deputada federal, já fazendo bases para a prefeitura, se a gente tiver uma equivalência de esquerda na capital, ela é uma nova prefeita. Aí você tem um outro lado, do que sobra da direita, vencedora, Marcos Polon, deputado federal. Se fizer um bom trabalho organizado dentro do PL, ele é novo nome ou para Dourados ou para Campo Grande como prefeito. Se ele tender ao lado... Mas a Soraya também era cotada como alguém para ela fazer o prefeito de Dourados ou ela fazer o prefeito de Campo Grande. Tentaram, até de certa forma, mas aí você tinha um Vinícius, que vinha de um bom mandato, e ele não consegue ter sucesso. Então, mas todos esses, eles nunca tiveram um posicionamento. Eu vejo Camila Jara... O Polon é mais posicionado. Exatamente, Camila Jara com o posicionamento da esquerda no PT
e Marcos Polon com posicionamento de direita. Mas aí eu te faço uma pergunta, você que é um cara que conhece bem a política também nesse sentido. Quem consegue desses dois falar mais para fora da própria bolha? Então, daí que eu falo, que é o trabalho que eles vão fazer como deputado federal, Camila Jara e Marcos Polon, que são os novos nomes de esquerda e direita no estado do Mato Grosso do Sul. Você tem essa hegemonia, sim, você tem a hegemonia toda do grupo do Reinaldo Azambuja, que é um leque de 90% dos políticos que estão dentro. Esse é um player. 90%. Você tem o Ninho Tucano. Tá? Aí você tem um de esquerda e um de direita, que você falou o nome. E aí o resto? Contar, André, Contar hoje Marquinhos. morre, André Putinelli aposenta, surge 2 novos grupos jovens. Mas o Strade, geralmente eles fazem alguém, né? Não, mas o Nelson Trade está com dificuldade para ser senador novamente. Eu acredito que ele vai pensar nele, né? o Marcos Polon, se ele trabalhar bem, pode ser o próximo senador. Se ele não quiser ir para prefeituras, né, legislativo. Se ele quiser ir para a prefeitura, ele pode ter êxito. Se ele não quiser, porque ele não tem nada para arriscar, nem a Camila. Tá, mas o Marcos Polon, ele cresceu muito ligado à figura do Bolsonaro, que perdeu a eleição. A gente não sabe o que vai ser do Bolsonaro daqui para frente. A Camila colou no Lula, que ganhou a eleição, né? Sim. E o Lula precisa também de figuras mais jovens, tal, tudo. Até que ponto isso pode atrapalhar o Marcos Polon, ou não atrapalha se ele for organizado dele criar um grupo político, ele fazer o trabalho de base? Vamos falar como estratégia, que é a minha parte de fazer quando as pessoas me procuram. Dentro do espectro do Mato Grosso do Sul, teve 60% de voto bolsonarista e 40% lulista. Sim. Então tá bem dividido, mas 60-40. Então Sim. tem essa tendência de 60-40. Na capital também, 60-40. O diferencial do Rio é que ele comeu dos dois lados. Por isso que ele foi vitorioso. Que é o que o centro faz, né? É o que o centro faz. Mas Macron, esqueceu isso... Macron conseguiu ganhar sim. Também. Então, você esquecendo isso, sobra para a capital. Se eles tentarem forçar o grupo do Azambuja, tentar forçar um deputado federal, Beto Pereira, não pega, não tem carisma para ser prefeito. Mas o próprio Azambuja, vindo como candidato a prefeito. O próprio Azambuja faz diferença. O Azambuja não ganhou a prefeitura de Campo Grande. Na verdade, naquela eleição, metade do primeiro turno ele ficou na rede. Aí depois, quando ele quis trabalhar um pouquinho, ele encostou no Giroto e deu trabalho. Né? Pensando que, supostamente... Quando falou ele barra grupo dele, né? Porque o cara às vezes quer trabalhar o tempo todo, só que ele depende de quem está do lado dele. Eu não encontro outro nome no PSDB. Eles vão tentar fazer a mesma coisa com o Eduardo Rido. Sim. Pegar um cara competente, que é o Eduardo Rido, técnico. Mas quem seria, por opções dele? Carlos Alberto de Assis, talvez o Beto Pereira, ou quem mais? O Geraldo Rezende mesmo, um cara difícil dele ganhar em Dourados, né? Difícil. Dourados é sempre uma incógnita, né? Dourados é difícil. Surgiu um nome, né? Você que foi jogador de futebol, é como se fosse aquele campo lameado, é difícil, a bola para, a bola não corre direito. Cada bairro é um bairro e tal. Carrinho. É um jogo bem pesado ali, né? É bem pesado. É futebol gaúcho ali o negócio. Futebol gaúcho. A Três Lagoas não elegeu quase nenhum deputado. Corumbá também ficou em aberto. Ponta também ficou de fora. Ponta Porã também ficou de fora. São campos abertos? São campos abertos que esses novos grupos políticos vão ter que começar a agregar gente. Qual que é o intuito? Por exemplo, o Contar tá cheio de amigos lá em Três Lagoas. Todo lado. Agora é manter essas amizades se ele quiser seguir. Mas quem vai absorver? Qual partido político? Porque isso aqui é política. Amizade só não adianta. Tem que ter um partido. Esquece o PRTB. Acabou. Porque daqui a pouco aquele brother dele lá ou aquela brother, né? Aquela sister dele lá na cidade tal? Na cidade tal, quer virar vereadora. Exato. Vai pedir o apoio. E não tem partido, não tem grupo, não tem estrutura. Entendi. Então, por isso que eu falo, se o Polon tiver realmente o PL e a Camila Jara... Tiver autonomia dentro do PT. Tiver autonomia dentro do PT, ele surge... Mas o PT geralmente não dá autonomia para ninguém, né? Você vê casos e casos aí, principalmente no caso do mais jovem... Mas se eles forem inteligentes, eles começam a investir nela. Entendi. Como grupo. Entendi. Como grupo. Porque a juventude é a base... Você acha que o PT não repetiria os mesmos erros lá de trás? Aconteceu com o Ben-Hur, isso? Então, vamos botar lá, né? Eles têm que olhar a Camila como uma renovação mulher, competente, sim, não. Sabe chegar lá, tem que investir nela. Se eles não olharem para isso... É o baú do tesouro, né? Apareceu ali... Centrão, todo o grupo Reinaldo Azambuja com muitas peças. Na competição do centro, você acha que ninguém do centro consegue competir com o Ninho Tucano? Nem MDB, nem... Não.
Nem Só Trade. você vai ter dois extremos. Camila Agora, e grupo do Colombo. quando o cara fica muito pequeno, talvez a opção dele é só ele fazer um movimento político também. É capaz do Marquinhos virar PSDB, né? O Nelsinho também. Ou você, dependendo se misturar tudo, né? Essa turma se junta, né? Estiveram juntos até outro dia. Hoje o grupo Reinaldo Azambuja abrange os Trades. Porque o Nelsinho sempre esteve lá dentro. O Marquinhos que quis fazer uma oposição aí, encantamento na cabeça dele que ele seria governador. É uma depuração. Então fica todo mundo no mesmo grupo, algumas pessoas saem. Mas você tem uma massa de centro ali. Muito grande. Agora, assim, por exemplo, você tem o Luiz Ovando, você tem esses caras da direita que perderam. Mas é uma direita que não faz diferença. É uma direita que consegue seus 50 mil votos para eleger deputado federal ou faz seus 25 mil votos para ser estadual. Não cria grupo para ganhar prefeituras, para fazer bases de vereadores, para fazer um novo grupo para o próximo governo. Falta de diálogo, talvez? Falta de diálogo e vontade. Na política você tem que ter duas coisas. Diálogo, vontade, ambição. Ó, eu quero ser senador. Ó, o Marcos Polon, deputado federal, mais votado. Saiu com um grande nome das eleições. Ponto. É o mais votado no estado. Se ele souber fazer base política nos 79 municípios, ele é o novo nome da direita. Quem tem que ajudar ele? No caso, ele fazer o que a Soraya não fez. O que o Contar fez, mas talvez precisou de um pouquinho mais não teve de estrutura. Não teve abertura política. Não soube fazer base nos 79 municípios. Então, se o Marcos Polon pegar João Henrique Catan, que está no PL, pegar o Rafael Tavares, que é do grupo em direita aqui, são dois deputados estaduais de direita. Começar a fazer um trabalho unificado. Que não foram para a aba do Reinaldo Azambuja e não pertencem à esquerda. Então você tem três nomes aqui que podem fazer política no estado e passa a ser o novo grupo de direita. Bom, em todo caso, eu acredito que em 2024 o Campo Grande não vai estar muito bem das pernas, né? Vai estar uma cidade complicada, por todo esse legado que a gente está vendo. De novo, mau investimento, Campo Grande está abandonada. Bem abandonada e por mais que tentem melhorar um pouquinho, vai estar bem complicada a situação daqui a 2 anos. Dourados, abandonada. Também. São duas grandes cidades do estado abandonadas. Então, abre... Então, é um cenário que você vai pegar um eleitor, um cidadão mais inflamadinho. Isso não favorece, depende de Contar, ser candidato a prefeito de Campo Grande? Eu acho que não é pretensão dele. Entendi. Talvez se ele quisesse... Eu tenho que acreditar, como eu te falei, na pretensão do candidato. O Contar... Talvez se ele quisesse, teria chance. Ele tem que anunciar já. Amanhã chegar o pessoal, agora vamos... Entendi, a luta continua. A luta continua, vamos para a capital agora, vamos fazer diferença. Porque o Reinaldo Azambuja perdeu na capital, virou governador. Ele perdeu lá, pode ser prefeito. Mas para ele seguir na política, ele abandonou uma carreira dele que ele tinha passado num concurso, né? Sim. E não foi qualquer carreira. Ele é um cara bem sucedido. Mas é um trabalhador, é um cara honesto, ele se dá bem na vida. Então, assim, eu acho até que a história política dele ficar abreviada nessa eleição seria um desperdício, mas em todo caso... Ele saiu gigante. Agora depende como ele vai fazer política daí para frente. Diferente da política que ele fez de segundo turno. Segundo turno ele tinha que abrir e abraçar a classe política dos opositores do primeiro turno para ganhar. O Marquinhos ganhou em 2016 por quê? A gente sentou na mesa, ele sentou onde você está aí, e ele perguntou, e aí agora? A gente falou, vai abraçar o Bernal. São 111 mil votos. O Marquinhos foi lá, abraçou o Bernal, ganhou as eleições. Ele só precisaria 60 mil votos do Bernal. Então, é matemática. O segundo turno é matemática. E o Ried e o grupo dele são profissionais de matemática. Claro, a gente tem que abraçar os votos do PT. Então, a candidatura do Ried se deve ao PT. Tem que agradecer o grande trabalho que foi feito da esquerda em transferir os votos, na sua grande maioria, vamos pensar em 85% dos votos do PT, foi por Ried. Bom, porque assim, a abstenção ela continua igual, né? Aí você tem uma hegemonia do Contar entre os bolsonaristas, que é nítida, deve ser de 70% ou mais. Sim. Mas você tem os outros votos que ficam praticamente em aberto e não foi para ele, né? Exato. Ele criou que eu sou do Bolsonaro. O Ried deu uma disfarçada, abraçou o PT de cá e abraçou os que não gostaram do discurso do Contar. Aí começaram a colocar empecilho, ele despreparado, não foi no debate. Aí você consegue tirar 20% desses 60%. Dando 55 a 45 é matemática. Não adianta colocar culpa em ninguém. Isso é estratégia política, desde a da época romana. É tudo igual. Existe Senado,
Existe lá o imperador. Agora eu falei. Tudo igual. É tudo uma articulação, né? Bom, eu falei no começo de 2 projetos que você estreou esse ano, o Data Afonso. Sim. Até porque o Data Afonso é uma forma até lúdica de você estar falando de tendências, né? Sim. Quando fala Data Afonso, pergunta se é um instituto de pesquisa. Então é tendência política, você é um cara que você fala de tendências e é procurado para também falar de tendências o tempo todo. E também o Evangélicos News. Como que foi para você também migrar para esse ramo da imprensa, que é um ramo também bastante caótico, né? Totalmente caótico. E assim... E de forma grátis ainda por cima, né? Então... Fazer acontecer. E no caso, por exemplo, assim, sendo de direita e trabalhando um meio que é hegemonicamente de esquerda, né? Que é o jornalismo. Primeiramente, o Data Afonso surgiu de brincadeiras que a gente fazia no grupo, voltando lá, em 2017, na parte tecnológica, acabando 2016 as eleições, eu entendi que tinha que ter uma aproximação tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda, todo mundo tinha que se comunicar. Daí eu criei o grupo das eleições, né, que veio aprimorando. Hoje existem 2 vertentes, um mais seguro, um com um amigo que eu passei para ele, e ele tem administrado muito bem, com as suas tendências. Mas a mesma linha, né? Mesma linha, tá segurando todo mundo lá, tem deputado, tem candidato a governador, tem prefeito, tem vereador do interior, tem jornalista, tem todo mundo da sociedade ali misturado em 250 pessoas. Ali a gente consegue ver o termômetro do que está acontecendo, porque antes a esquerda não se conversava com a direita. Dentro do grupo do WhatsApp que a gente formou, todo mundo se conversa ali. Até o Delcídio da Pitaco, da outras pessoas não Pitaco ali, o André posta as coisas. E disso aí surgiu a Data Afonso, que o meu nome é Marcos Afonso. Tinha a Data Povo, a Data Foice, que tinha essa brincadeira. Um rapaz do Sul que até brinca, ele tem um canal de YouTube que ele usa também a mesma estratégia que você, Data o nome dele lá. Data alguma coisa. Então eu comecei a criticar certas pesquisas, comecei a criticar certas tendências. As pesquisas erraram muito? As pesquisas erram até uma semana antes. Entendi. Ou seja, não é um acidental. Não, as pesquisas da Datafolha, todas as datas aí são todas tendenciosas. Até uma semana antes que elas têm que acertar no último dia. Falar, no último debate alterou. Porque elas sabem, a gente tem o acesso à real pesquisa no bastidor. Por exemplo, eu tenho um instituto de pesquisa, faz a pesquisa, vai dar tanto e tanto. O cara lá, o estatístico altera, porque a gente sabe como funciona no Brasil, vamos falar a realidade aqui para o público. Eles alteram até a última que ele tem que acertar, porque na última, na urna, ele tem que acertar perto, pelo menos. Só que ele altera os 6 meses prévios para fazer uma tendência para a população, porque a população gosta de votar no mais votado. Não, tem outra questão do voto útil no brasileiro. Voto útil. Perdi meu voto. Votei no deputado tal. Então você coloca o deputado lá em cima, fala, meu deputado vai ganhar, o seu vai perder. A pessoa acaba tendendo a votar no deputado que está na frente. Vota no candidato a prefeito que está na frente, vota no vereador que está na frente. Então, para isso servem as pesquisas. E para mudar isso só com educação, né? Não tem jeito. Acho que a gente vai demorar uns 30 anos com uma educação de base. O que aconteceu na Europa, que eles começaram na década de 80, 85, 90, eles começaram com uma educação da população. Hoje, eles votam, pensam de forma crítica. No Brasil ainda, a gente tem 80% do voto manipulável. Então você olha no espectro do Mato Grosso do Sul, eu tenho quase 2 milhões de votos. Vai sempre 25% das pessoas, a 30% não vão votar. Daí você vai fazendo por amostra. Essa aqui pensa o quê? Aí você faz a pesquisa. Essa aqui pensa isso. Então vamos falar o que ela quer ouvir. Então é uma ciência exata. Que não deveria ser uma ciência exata, mas não deveria, né? Deveria ser uma social, mas não é. O que esse cara quer ouvir? Vamos falar para essas 200 mil pessoas que ele quer ouvir isso. Então isso... O grupo de bastidor, os jornalistas, quem está no meio político sabe como é feito. E tende a dar vitória para quem sabe fazer bem isso. A gente teve uma taxa de renovação baixa também. E tem, outro dia eles falaram também, ontem, né, no domingo das eleições, da taxa de continuidade. O Riedel entra na questão da taxa de continuidade. Quer dizer, não foi o governador foi reeleito, mas é uma continuidade do governador, tudo mais. Para daqui 2 anos, 2024, em Mato Grosso do Sul, nas principais cidades, nos principais polos, você imagina uma renovação a partir do cenário que está posto ou uma possibilidade de continuidade? Né? Então, porque você lembrando que você tem aí o Lula presidente, não vou falar que é o Lula do mensalão, nem do petrolão, mas é o Lula que trata bem a parte política, sabe agregar. É um cara que sabe agregar, aglutinar, a classe política se sente mais competitiva e mais à vontade desde o início da década de 70. Então, ou seja, é o momento dos políticos, né? É bem claro isso.
E é um cara que está bastante confiante até em suplantar as dificuldades que ele vai ter pela frente de uma parte do parlamento bastante arredia a ele. Isso talvez favoreça a continuidade de projetos que estejam estabelecidos daqui a 2 anos. Eu acredito nisso também. Difícil para o outsider? Muito difícil para o outsider. O outsider vai ser esse grupo da Camila e esse grupo do Marcos Polon. Dali saem os novos nomes, entendi. 90% vai estar na alçada do grupo do Reinaldo Azambuja. Hoje o Reinaldo Azambuja tem tanta hegemonia da parte esquerda, centro e direita. Centro-direita. Aí você tem uma direita aqui com o Marcos Polon, Catan e Rafael Tavares. E tem uma esquerda renovada, porque a esquerda de Zeca, Amarildo, de Vander, é uma esquerda que está junto aqui junto com o Reinaldo Azambuja, que fizeram a vitória do... Então, se alguns prefeitos for do PT, vai ser dessa alçada aqui, a não ser que a Camila mostre que mas tem por exemplo, assim, o Zeca também não foi prefeito de Campo Grande. Mas não ganha aqui. PT não ganha em Campo Grande. Não concorreria, forma, né? Só se for com a Camila. Entendi. Porque você tem a base para Não, a gente está falando do meio de uma década que o mundo vai estar falando de fim do papel, do fim do dinheiro moderna, de papel. Ela é moderna, o Marcos Polon é moderno, o Catan é moderno, o Rafael Tavares é moderno. Vai entrar uma era da modernidade, porque daqui 2 anos você vai ter a base piramidal de votação dos 30 anos para baixo, que são a maioria. E esse pessoal não quer votar em Zeca, já mostrou que não quer votar no Putinelli, já mostrou que não quer votar no Reinaldo Azambuja. Só que eles colocaram o Riedel como uma pessoa novo. Não, teve uma linguagem muito clara, colorida e tudo mais. Atingiu esse pessoal aqui. E outra, o próprio Riedel teve ajuda de grande parte dos jovens do estado, mas muito, que vem de uma pós-pandemia com falta de dinheiro e foram contratados. A juventude toda foi contratada pelo... A juventude está no escuro, né? A verdade é. E foi contratada pelo 45. A campanha do Eduardo Riedel contratou toda a juventude do estado. Então a juventude estava com o Eduardo Riedel. A parte que não contratou ninguém, votaram nele, uma juventude que realmente acreditava na ideologia. Mas isso sempre tem, né? Mas o Gontard também não tinha fundo eleitoral, né? Não tinha. Só do próprio bolso tem um limite também. Chegou muito longe. Foi bonita a campanha dele, isso é muito bom para a democracia do Mato Grosso do Sul. Só que a gente entendeu que a máquina mói, como a gente fala nos bastidores. Sim. Quando você tem a máquina, se você souber trabalhar a máquina, ela mói quem estiver na frente. Foi a campanha que a máquina soube trabalhar melhor? Que teve reeleições, né? Você teve o caso do André, que o André foi reeleito, o Zeca já foi reeleito lá atrás, o Reinaldo Azambuja foi reeleito. Mas nessa talvez era mais difícil acontecer, do governador fazer um sucessor. Eu acho que o grupo do Reinaldo Azambuja estava 100% de forma técnica, sabendo o que estava fazendo desde o princípio. Amadurecido, com suporte financeiro, ou seja, está todo mundo trabalhando. Quando você está fora, é mais difícil. Eles estavam com as máquinas, com os números, com os programas sociais, com tudo na mão, com o cadastro do Estado. Agora, o Mato Grosso do Sul tem, vamos botar assim, o seu tamanho de relevância no cenário nacional. Quando o PSDB passa a ter só 3 possibilidades de governo, né, que foi uma no Nordeste, uma no Rio Grande do Sul e uma aqui no Mato Grosso do Sul, a eleição daqui virou Copa do Mundo para o partido. Ou ganhava, era com o Eduardo Leite, aqui com o Riedel. E o Rio Grande do Norte, não foi? O Rio Grande do Norte perdeu, não. Perdeu? Eu sei que a outra base dele foi... Dava até para consultar. Você eu deixaria mexer no celular. Eu sei que foi no Nordeste, a terceira base deles. Porque o grande berço do PSDB foi São Paulo. Sim. Né? E em São Paulo eles foram praticamente dizimados. Ele ressurge com o Alckmin tentando ser presidente com um novo golpe. Pensou que o Alckmin dá um golpe que nem o Temer? Você acha que isso pode acontecer? O pensamento da direita é essa. Acho que está todo mundo nesse momento sentando com o Alckmin falando, e aí, quem que é o Cunha? Quem que é o Cunha da vez? Vamos botar o Cunha? Sim. Vamos dar uma golpeta no Lula de novo? Vamos deixar 2 aninhos, vamos pegar uma pedalada e vamos tirar? Mas isso não é muito latino-americano, cara? Porque assim, aí a gente não sai do lugar. É do jogo, né? Acho que a direita já está pensando nisso. A gente tem maioria. Sim. Deixa ele... Aí a gente deixa de viver ciclos de 8 anos para viver ciclos de 2 anos a 6. 2-6. É uma golpeta em cada um que a gente quer tirar. Bom, para quem trabalha com política é ótimo, né? Porque aí a coisa
funciona. Vive de uma forma dinâmica. Não fica... A competição fica bem acirrada. Obrigado aí pela visita. Obrigado. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br ou no YouTube, lá tem bastante corte e também materiais completos, ou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.